Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. E essa chuva, Ayrton? De novo? Não me conta. Não me conta, né? Não, por favor. Mas vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre isso. Esse é o nosso último programa de maio e com ele vamos encerrar a série de entrevistas sobre a grande enchente que abalou o Rio Grande do Sul um ano atrás. Um desastre que afetou de uma ou outra maneira 2,4 milhões de pessoas. Causou prejuízos da ordem de 90 bilhões e provocou 183 mortes, sendo que 25 corpos ainda não foram encontrados. Vamos continuar discutindo suas causas, suas consequências e a situação em que estamos, passado um ano da maior enchente da história gaúcha. Está conosco quem viveu aquele momento enquanto prefeito de uma das cidades mais atingidas e que foi ele próprio vítima da destruição trazida pelas águas. Ex-presidente da Federação de Municípios do Estado, a FAMURS, hoje ele é presidente do Conselho Político da Associação Brasileira de Municípios, a ABM. Muito bem-vindo, Ari Vanazzi. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês aqui, trazer um pouco da nossa experiência sobre essa grande tragédia que o Estado viveu. E também é a primeira vez que eu venho aqui no estúdio, eu fico muito feliz, para falar num canal tão importante. Tenho acompanhado as lives de vocês com temas sempre bastante picantes, Parabéns e estamos aqui para ajudar na reflexão sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, então. Obrigado. Ayrton. Vanazzi, eu vou começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz aqui no último programa, que eu acho que é a pergunta que todo mundo se faz, sobre a calamidade de maio passado. Tu acha que o Estado está preparado para enfrentar caso aquilo de maio de 2024 se repita? Olha, eu vou te falar algumas coisas aqui, talvez que possa impactar, o Estado do Rio Grande do Sul tem dado pouca importância, ao que aconteceu. Isso é a realidade. Inclusive as prefeituras que se elegeram agora aqui na região também têm dado pouca importância do ponto de vista do olhar estratégico, não do olhar pontual. Por exemplo, o governo Lula liberou 6,5 bilhões de reais para construir um novo sistema de proteção na grande Porto Alegre. E até hoje, além das viagens pelo exterior que se fez, o governo Leite fez e prefeitos, enfim, viajaram, foram para a Holanda. Eu fui 2 vezes para a Holanda, quando eu fui prefeito de 2005 a 2012 para conhecer o sistema lá. O que tem lá é completamente distinto daqui, pouco se enquadra aqui. Nós temos uma experiência acumulada aqui no Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre, histórica, do ponto de vista de prevenção das enchentes, com parcerias com governos alemães, temos técnicos qualificadíssimos aqui no estado do Rio Grande do Sul. O problema é que o governo não tomou uma decisão política, não constituiu de fato um centro de debate, um centro de discussão, de estratégia, de elaboração de projeto, e calendário, para a execução dessas obras. Trabalha muito mais no esquecimento, Isso é um pouco o que a gente viu no passado, É sempre a questão ambiental relegada ao segundo plano, como coisa que isso não vai mais acontecer, E todos sabem que essas tragédias vão se repetir com mais frequência e quem vai pagar essa conta, populações que moram, em áreas que hoje, efetivamente são áreas mais complexas, para se tratar. Então, o governo do estado não tem feito esforço, não tem dado prioridade, não tem estratégia para tanto, e pior,
né, disso fica agora jogando a culpa um no outro. Assim, isso é um grande desafio para nós. Eu dizia, eu conheço o problema das enchentes aqui, porque moro numa área, né, há mais de 30 anos, né, conheço bem, tomei muitas enchentes na vida, e eu dizia desde o começo dessa tragédia, né, aliás, antes da tragédia ainda, de que nós vivíamos um momento muito delicado na região da Grande Porto Alegre. Veja, quando você fez a 448, por exemplo, eu fui um dos caras que escreveu um documento no processo da 448 que a estrada não podia se fazer ali. Só para a gente esclarecer, a 448, que estrada é? Liga o quê a quê? A 448 é a estrada que liga Porto Alegre a Sapucaia, a nova estrada, né, que a Dilma fez, né? Sim. Na época eu dizia que a estrada devia estar mais próxima à cidade para liberar uma lagoa maior de acumulação de água, né? Mas por interesse econômico, por especulação imobiliária, evidentemente jogaram a estrada quase dentro do rio, né? E isso deu o resultado que deu na enchente. A água passou por cima da estrada porque tu vai apertando o rio, né? Então o governo do estado não está preparado, e eu dizia que o governo federal e o Lula tinha que constituir um fórum, né, e constituir uma ação do ponto de vista estrutural do estado, União, para poder coordenar, projetar, executar na parceria com os municípios, na parceria com o estado, mas coordenado pelo governo central. Mas isso não acontece com o Ministério da Reconstrução, por exemplo, que foi... Não, o Ministério da Reconstrução foi um elemento criado para um momento de crise, né? Mas tinha que colocar... Quem fez o sistema de proteção da cheia na década de 70 e 60? Foi o DNUS, Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, que tinha um arquivo, né, de todos os projetos da Grande Porto Alegre. Esse sistema que nós temos hoje, ele não foi concluído na década de 70. Foi feitos projetos, Porto Alegre tinha muito mais diques, Eldorado tinha diques, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia, Esteio tinha mais diques, né? Então, tem um estudo técnico enorme feito na década de 70 pelos técnicos alemães, pelos técnicos brasileiros, né, que está aqui adormecido em algum lugar, principalmente talvez adormecido dentro daquilo que foi destruído, né, pelo governo Collor quando privatizou, né, extinguiu o DNUS, né, e esses projetos eles não foram concluídos. Então primeiro tinha que recuperar aqueles projetos, a partir daqueles projetos projetá-los novos a partir dessa tragédia de 24 para poder fazer um sistema integrado. E o sistema, né, integrado não é só fazer dique para a água não entrar nas cidades, né? Mas é como tu mantém a água, retém a água nas cabeceiras dos rios, né? Que isso é um processo histórico, né, muito importante. Vamos fazer um paralelo. Tinha seca no Nordeste. O que o Lula fez no passado, né? Aliás, antes do Lula ainda se projetou fazer a transposição do Rio São Francisco, tá? Isso é um projeto estratégico de levar a água para onde não tinha água, né? Evidentemente que está funcionando. Então, hoje aqui, por exemplo, para você fazer um processo de contenção das enchentes, tu tem que fazer os diques para proteger, mas tu tem que fazer um processo em arroios, né, influentes do Rio do Sino, Rio Gravataí, do Rio Caí, que mantenha a água mais próximo das suas cabeceiras nas áreas que nós temos que dá para fazer. Então são grandes bacias de acumulação, lagoas, né, a convênio com os pequenos agricultores para fazer açude, quer dizer, é uma série de questões que tu podia levantar para tu fazer um sistema integrado, que não falte água no verão e não tenha tragédia nos grandes ciclos de chuva. Então é um grande projeto, é um projeto que carece de uma inteligência, de investimentos pesados, de um grupo de trabalho permanente, e não largar para o Estado, que destruiu o Estado, privatizou, destruiu, né, os principais órgãos do Estado que tinham esses acúmulos. Hoje a Metroplan, por exemplo, praticamente não existe, né? A FEPAM é um órgão que está gatinhando com um monte de problemas estruturais, porque não tem concurso, não tem técnico. Quer dizer, veja, então é um problema gravíssimo, né, que nós estamos vivendo. E eu tenho dito, a ideia aqui é que o governo do Estado e muita gente com interesse econômico trabalha na ideia do esquecimento. Quando vem a próxima tragédia, daí tu vai tratar isso de novo, assim. É isso que eu tô vendo, né, e que me chama muita atenção e me deixa muito indignado. Parece que, assim, eu tá falando, digamos, parece que o investimento é no esquecimento. Exatamente. Se investe no esquecimento. Isso. Como quando acontecer de novo,
parece que nunca houve algo semelhante, né? Tu pega, por exemplo, a enchente de 41, 46, que foram as grandes enchentes, né? Aquilo ficou na memória da população, né? Porque era um momento diferente, né? Que tu viveu aquilo, não tinha o sistema de comunicação, o sistema de mídia que se tem hoje, né? Hoje, todos os elementos, tu anda na cidade, né? Muitas cidades já se recuperaram, tu não percebe que houve uma tragédia, mas no coração, na alma da população, né? Na vida da população, a tragédia se mantém viva. Mas no olhar geral, assim, não há mais aquela incomodação no governo municipal, no governo estadual, no governo federal, porque as pessoas voltaram para casa, estão se reconstruindo com algum dinheirinho, mas na vida real, objetivamente, se chover de novo, o que choveu, nós vamos viver a mesma tragédia piorada, né? Me chama a atenção, Manadas, o seguinte, nós falamos muito em 2024, em maio de 2024, que foi realmente terrível. E a gente esquece, falando tanto em 2024, que no final de 2023, aconteceu aquela tragédia lá no Vale do Taquari. E no Vale dos Sinos também? No Vale dos Sinos, então. Parece que não aconteceu, ou seja, houve vários avisos. Porto Alegre mesmo teve também, mas um pouquinho no final do ano, também teve uma incidência, água entrando na cidade e tudo mais. E parece que isso não aconteceu, parece que foi só 1941 e depois 2024. Não. Teve 23. Teve 23. Ou seja, vieram os avisos, né? Vieram os avisos, né? Os alertas. Mas hoje é um absurdo, porque é isso que me chama a atenção, né? É um absurdo, porque hoje já estão dizendo, olha, as tragédias, né? As grandes volumes de água, que era de 100 em 100 anos, houve uma diminuição para 80, agora tem uma diminuição para 50 anos. E tem gente já, técnicos, né? Estudiosos, né? Não é... Eu acho, né? São pessoas que têm uma base de estudo e pesquisa, dizendo que serão de 30 em 30 anos ou até menos. Tem uns falando em 10 anos. Então nós podemos ter eventos climáticos, né, por essas grandes mudanças climáticas, né, de que poderão efetivamente trazer muito mais prejuízo. Olha o prejuízo, né, que o Estado teve nesse processo. Se não fosse o governo federal injetar recurso, hoje nós estávamos pedindo esmola para poder sobreviver no Rio Grande do Sul, entendeu? E se nós não cuidar, esses eventos se repetindo sistematicamente, são exemplos objetivos. Hoje, por exemplo, um empresário para se instalar aqui no Vale dos Sinos, né, ou para se instalar nessa grande Porto Alegre, ele pensa duas vezes. Porque os empresários levaram, né? O empresário mais consistente levaram, né? Situações dramáticas. Eu tenho várias empresas na região metropolitana que eu conheço, que me ligam e que pensam, estão investindo, mas com muita preocupação, mais devagar do que podia se imaginar, pensando outras alternativas em função do que aconteceu e em função daquilo que não está se fazendo. As pessoas têm que se dar conta. Então o gestor público tem que se dar conta disso, né? Não basta só fazer as casas para as pessoas que perderam, que é importante, precisa ser feito com urgência, recuperar as casas. Mas do ponto de vista estratégico para o Estado e para a região, você precisa preparar uma ação profunda que dê segurança para os próximos 100 anos, vamos dizer assim, né? Que as pessoas enxerguem, porque senão tudo vai ser muito mais demorado, complexo, complicado, né? Daqui por diante do ponto de investimento. E é algo que não pode ser tratado município por município. Não. O município é parte, né? Sim. Agora, eu imagino o seguinte, tem um rio um rio hipotético lá que tem, digamos, 300 quilômetros da nascente a Foz, né? Se esse rio é destruído na sua nascente, destrói a mata ciliar, se faz uma exploração predatória do seu entorno, não adianta tu resolver na ponta, porque o problema está lá também, né? Sim. Então por isso teria que ser uma coisa do Estado, né? O Estado tem que se envolver junto com os municípios, o governo federal, para tratar esse assunto. Não, veja, a gente vê notícia todo dia, por exemplo, que essa tragédia de 24, ela assoreou enormemente o Lago Guaíba. Então. Novas ilhas que surgiram, né? Então, ele é uma situação que eu diria que precisa ser planejada por inteiro. E é ações de longo prazo. Não é ação de curto prazo, né? Por isso que se tu não tem uma força-tarefa construída no Estado, porque a pergunta é se o governo consegue, né? Por isso que eu digo que ele não consegue. Se não construir uma força-tarefa no Estado,
que identifica os principais gargalos e problemas, né, para poder agir sobre o que é prioritário, depois no segundo plano, no terceiro plano. Né? Então, esse é o modelo que o gestor... Eu, por exemplo, na Prefeitura de São Leopoldo, trabalhava assim. Quando deu a tragédia, antes da tragédia de 23, né, nós, na nossa cidade, tivemos alguns episódios menores, bem menores, que morreu uma pessoa quando deu uma grande enxurrada e num arroio que morava 800 famílias, 2 pessoas morreram. O que eu fiz na época que o Lula me deu a oportunidade? Ele criou os PAC. Eu fiz um PAC do Arroio Cruz, peguei lá 120 milhões, reassentei 800 famílias e urbanizei o arroio, que hoje está lá. Se eu não tivesse feito isso, nessa tragédia, nós tínhamos morrido centenas de pessoas. Então veja, tu tem que ter uma visão do município, mas o governador tem que ter uma visão do estado. Aonde estão os garapos? Tu pega Mussum, Roca Salles, cidades que estavam na beira do rio. Dentro do rio, quer dizer, eu conheço essas cidades todas porque eu ando, né, nessas cidades. Tu pega Lajado, Estrela, que permanentemente tem esses alagamentos. Veja, então tu tem 300 municípios no estado que viveram a tragédia de 24, mas que hoje eles precisam ter uma orientação do estado, né, como orientador estratégico, né, do que fazer nessas regiões. Não pode reconstruir, mas qual é a alternativa então para isso? Para a indústria, para o comércio, para as moradias? Qual é? Esse debate se faz na ABM, por exemplo? Os municípios estão organizados para... A gente faz do ponto de vista mais genérico, né? Dos problemas climáticos, né? Porque assim, isso não é uma questão do Rio Grande do Sul, né? Não. Isso está acontecendo. Minas Gerais sofreu, Rio de Janeiro, no Nordeste tem outras cidades também, né? A Bahia teve problemas, então, ou seja, a questão das mudanças climáticas estão aí e vão vir mais catástrofes, né, em outros locais também do país. Agora, o que eu vejo assim, né? A ABM faz esse debate, nós estamos focados na COP30, né? Participando dos debates, participando na discussão de planejamento dos municípios, né? Mas, agora, no tema ambiental, né? Sobre as enchentes de maio de 24, né? Se deixou muito claro assim os interesses econômicos, né? Há um setor da sociedade que não está preocupado com isso, né? O negócio é ganhar dinheiro, tá certo? Então tu pega, por exemplo, recentemente, né? Os caras aprovaram uma legislação no Congresso Nacional, né? Que é uma vergonha frente a essas desgraças climáticas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio de Janeiro, né? Todo santo dia, todo ano tragédias e tragédias, né? E o que o Congresso faz? Aprova uma lei que libera ainda mais, né, a destruição ambiental. Né? Aqui no estado a mesma coisa. Quer dizer, perceba, há um embate, né, político, né, econômico sobre a pauta ambiental gravíssimo. O que aconteceu com a Marina Silva agora no Congresso Nacional, que foi lá para o meio ambiente, mostra o caráter, né, de que setor da sociedade brasileira, né, principalmente grandes empreendedores, grandes grupos econômicos, né, olha e trata o meio ambiente. E o negócio é destruir, o resultado não me interessa, porque não mexe com a minha vida, né, pode mexer com meus negócios. Então, nós estamos vivendo um momento onde o governo tem feito um esforço enorme, os municípios também, mas se nós não enfrentarmos o tema econômico para poder enfrentar o tema ambiental, não tem alternativa. Nós vamos ficar fazendo remendo, né, numa situação que ela é emblemática. E isso eu tenho dito, né, que nós estamos hoje no limiar assim, ou a gente defende a humanidade, não só São Leopoldo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, ou a gente defende a humanidade do ponto de vista de conceitos de vida diferentes, ou nós estamos caminhando para um suicídio da humanidade. Esse é o problema nosso. Quando tu olha, por exemplo, eu estava no rádio agora escutando, né, o que estão fazendo com as crianças palestinas, né, e não há uma reação mundial, mostra que a humanidade, a vida, ela perdeu o valor, né, de que se constituiu ao longo da história. Ela se constituiu num valor econômico apenas. Então, quem me serve pode ficar, quem não me serve, a gente, né, o que atrapalha. E isso é única, nós estamos vivendo hoje na questão ambiental. É um negócio dramático que a gente vive cotidianamente sobre o tema ambiental, em todos os lugares, o valor econômico. E eu acho que os governos não têm coragem de enfrentar isso. O governo federal talvez um pouco mais, porque tem liderança importante. Veja o Rio Grande do Sul. O único estado brasileiro que não cobra pelo uso da água é o estado do Rio Grande do Sul. O que é um absurdo. É um absurdo.
É um crime isso. Quer dizer, nem as companhias públicas, não são muitas, nem a iniciativa privada, ninguém cobra pelo uso da água. E esse recurso para o uso da água, que é um bem natural, que é um bem de toda a população, hoje tem muita gente que tem dificuldade de beber água tratada, não é? E esse recurso devia poder cobrar, investir no fundo que fazia investimento. É o único estado que não cobra. O que é isso? É porque o setor de produção agrícola não quer pagar, faz o lobby na Assembleia, né? É porque o setor da indústria que usa água, né? E fora isso, não há nenhuma política de investimento em energias renováveis. Aproveitamento da água da chuva, aproveitamento, né, da energia solar, que o Estado é pródigo disso, não há incentivo, não há uma política orientada para isso. Quer dizer, então, na verdade, a gente faz de conta, né, que vem buscando criar alternativa, proteger o meio ambiente. Setores fazem de conta. Quem está preocupado mesmo é o mais pequeno, né? Aquele que sofre na carne as desgraças, das tragédias que nós vivemos agora. Os chatos dos ambientalistas, né? É, aqueles que consideram chato, né? E tal, que na verdade é um pouco a semente, né? Da resistência, enfim, né? Hoje tratar do meio ambiente não basta só os ambientalistas. Eu acho que cada um de nós precisa fazer, né, aquilo que está ao nosso alcance, mas principalmente denunciar, né, a falta de proteção, a falta de ação, a falta de planejamento. Eu acho que todos nós podemos fazer em qualquer lugar. Acho que é fundamental. Vanessa, a gente fala muito das questões econômicas, né? Das perdas econômicas. Mas a gente ainda está vivendo no estado sequelas graves de saúde mental da população, né? Pessoas com ansiedade, com crises de pânico, pessoas que tiveram que começar a tomar remédio a partir da enchente. Por exemplo, essa semana a gente vivendo essas chuvas mais intensas, muitas pessoas já estão em pânico, apavoradas, com a possibilidade de a água entrar novamente nas suas casas. E tu foi um prefeito que viveu muito intensamente a enchente, né? Tu estava na rua, ou seja, além de perder a tua casa, né? Tu lidou com essa situação muito fortemente. Queria que tu nos falasse um pouco sobre como foi para ti esse momento. Olha, isso é um tema sempre muito difícil de tratar, né? Mas eu acho importante porque só quem viveu isso na pele, né, sabe o que é um impacto desse na vida das pessoas, né? Eu tomei muitas enchentes, mas igual essa eu nunca tinha tomado, tanto é que eu perdi absolutamente tudo, não sobrou absolutamente nada, né? A não ser a minha cama, da minha família, né, que ficava no segundo piso da casa, que a água não bateu, só bateu, entrou 3 metros d'água, né, na casa. Isso sim tem gerado um problema mais complexo ainda, porque o problema não é tu reconstruir a casa, né, o problema não é tu botar de volta as coisas materiais, mas tu imagina, por exemplo, um cidadão que mora na Campina ou que mora em Porto Alegre há 50, 60 anos no mesmo lugar, e tudo que ele tem, ele está naquele espaço que ele mora há 50, 60 anos. Muitos são filhos e os pais já moravam ali, né? Aí de repente de um dia para outro aquilo não existe mais, né? É evidente que as pessoas não estão muito ligadas, né? Mas aquela marca, aquele sentimento de perda de absolutamente tudo, e mostra a tua fragilidade. E tu não tem para onde ir, para onde se mexer, tu tem que continuar ali, né? E todo dia que tu chega em casa, toda noite tu vai dormir, toda hora que chove, aquele negócio bate na sua cabeça, né? Ele é muito, muito pesado. Então, na nossa cidade, evidentemente, aumentou muito os problemas de saúde, né? Muito problema de saúde, ansiedade, de gente que tentou ir embora, tentou mudar de local, né? Gente que não consegue mais a própria escola, na própria igreja, que convive, assim. Há uma mudança muito forte de relações que se estabeleceram. Por um lado, a solidariedade aumentou por uma convivência, né? Por outro lado, também o medo, o susto e a incapacidade, assim, a impotência das pessoas poder fazer algo.
né? Por isso que há uma estratégia por parte de setores, né, da grande mídia, setores da próprio capital, né, de fazer com que isso se esqueça, né? E não tem como esquecer, né? Por exemplo, nas minhas escolas de São Leopoldo, quando eu era prefeito, em 2024, quando a gente conseguiu recuperar rápido a escola, todas elas voltaram a funcionar, os postos de saúde, assim, todos eles, né? Foi muito rápido a nossa recuperação, mas eu tinha um psicólogo em cada escola, né? Antes de terminar o meu mandato, eu já tinha 3 psicólogos nas escolas, 4. Né? A gente contratou emergencialmente. Por quê? Porque havia um pânico nas crianças, um pânico na comunidade sobre o que tinha acontecido, né? E ver a situação que se viveu, né? Então, tu tem as marcas que calaram na tua alma, no teu coração, no teu sentimento, que não desaparecem mais, né? Elas não desaparecem. Elas permanecerão. A superação disso tudo eu trabalhava na tese que a superação disso tudo era o quê? Era tu botar a cidade em ordem, tu reconstruir os espaços públicos de serviço, né, para elas poderem ter conchego, né, e tu buscar uma solução para suas questões particulares, pessoais, que era principalmente o local de moradia, né, que é isso que nós fizemos muito rápido, embora nós temos ainda muita gente que não conseguiu repor, né, a sua casa, as suas coisas. O terceiro elemento, se tu fizer isso, né, o elemento da vida, do individualismo, ele te dá um pouco mais de tranquilidade. Agora, o elemento central é que o cidadão que mora numa região dessa precisa ver as coisas acontecendo. Então lá, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi trancar os diques e a água entrava. Isso já deu uma certa alívio. Opa, estão fazendo. Aí depois levantei os diques, né? Agora o governo atual terminou uma parte que faltava. Levantamos os diques. Só que agora vem a outra parte, né? Será que isso dá segurança mesmo? Então, qual é o elemento novo para toda essa região agora? É fazer os novos sistemas. É apresentar o projeto do novo sistema. Não é só para o morador, é para o empreendedor, para o empresário, para o gestor público, né? E isso não está acontecendo. E ninguém está falando sobre isso, né? Muito pouco, quase nada, né? E isso eu acho que é um elemento que vai trazer muita dor de cabeça. A nossa sorte, assim, daria para dizer que esse ano, né, não há uma previsão de grande quantidade de chuva que pode trazer problema mais grave, porque houve uma mudança no comportamento, mas o problema climático, né, ele logo vai voltar e nós precisamos tratar disso com muita responsabilidade. Uma coisa que me intriga, assim, é essa questão da relação entre a destruição ambiental e os eventos climáticos. Eu me pergunto se as pessoas, digamos assim, a opinião pública estabelece essa conexão entre a destruição do meio ambiente e a frequência cada vez maior e mais grave dos eventos climáticos. Tu acha que as pessoas, a opinião pública, digamos assim, o que tu sente, né, conversando na rua, as pessoas fazem essa conexão ou acham que é uma coisa assim que eventual, que não tem relação, digamos assim, a destruição da mata ciliar de um rio com, digamos, o assoreamento desse mesmo rio, o volume mais alto das águas na chuva e, consequentemente, a inundação, por exemplo? Eu acho que esse tema é um tema bastante complexo, né? Veja, nós vivemos num mundo, né, diferente. Há hoje um 30% da população que ela entrou na onda do negacionismo. Portanto, essa onda do negacionismo, hoje a população ela nega tudo o que a ciência nos trouxe e nos confirmou até hoje. Pega, por exemplo, a vacina. Tu imagina um país que chegou a ter 90% da população vacinada sobre temas tão básicos. E era um exemplo mundial, né? Mundial. Hoje você tem 30% da população que se vacina. Né? 60%, 70% já acha que isso não tem muita validade. Tu imagina, o negacionismo, ele trouxe para nossa realidade objetiva, né, que isso de fato coisas que acontecem, não é? Não é uma coisa estrutural. Né? E na verdade, nosso papel é mostrar que isso evidentemente é uma situação estrutural do planeta.
Né? Se tu vai degradando, né, as matas ciliares, degradando os rios, poluindo os rios, não buscando alternativa de recompor isso, e isso leva à inexistência, né, à supressão da árvore ao longo de décadas, de talvez 1000 anos, a extinção da raça humana. Não tem outra alternativa. Esse é o grande desafio nosso. Se tu pega as incidências de doenças hoje, sobre a nossa população, né, de doenças mais graves, né, mais rápida, o câncer, por exemplo, um deles, né? Vários tipos de doença que antigamente existia, mas era um percentual mínimo. Hoje não. Hoje, praticamente, né, o índice de morte de câncer, ele ultrapassou o índice de morte ou está no mesmo patamar de infarto. Veja, então há uma mudança, né? O tema hoje que você vive, né? Então, das mudanças climáticas, eles têm a ver diretamente com a sobrevivência da humanidade, do ser humano como tal, né? E isso tudo, eu acho que é extremamente importante, né? Que haja uma incidência maior dos entes públicos constituídos na rede escolar, né, na conscientização, que eu acho que houve também nas escolas municipais, não em todos os municípios, onde os municípios que combatem o negacionismo, essa evolução da juventude, né, no cuidado, do bem-estar, né, essas coisas elas têm tido uma penetração maior e um apego maior. Mas numa grande parte da cidade, nós temos visto hoje que isso tem aumentado, né, a distanciamento da população com as questões que são bases estruturais de uma sociedade, da ciência, né, do cuidado, né, da responsabilidade, né? Tem mudado muito isso, né? E, infelizmente, isso é um período que nós estamos vivendo, né, nos últimos 20, 30 anos, essa guinada, vamos dizer assim, da humanidade, né, para um outro olhar que nos chama atenção. A nossa resistência nas nossas ações cotidianas, no nosso dia a dia, nas nossas ações de governo, nossas ações individuais, né, é o que tem mantido vivo dos movimentos sociais que têm tomado medidas, né, buscado alternativas. Talvez esse equilíbrio nós vamos ter que repor ele numa balança. Hoje há um desequilíbrio. Hoje eu acredito que muito mais gente nega, acha que são coisas que acontecem mesmo, vai acontecer, é natural que as pessoas percam a vida, que dá enchente, destrua as coisas. Tem um setor que pensa assim. Muita gente que eu converso, diz, não, isso aconteceu, vai acontecer de novo. As pessoas dizem, mas não é capaz de ligar que isso aconteceu por uma ação do homem sobre a natureza. E não... Esse é o ponto. Esse é o ponto. É uma ação do homem que não foi de hoje para ontem, é histórica essa ação. E ela vem se agravando, essa ação. Por exemplo, veja, tu acha que a população acredita quando dizem que Florianópolis vai desaparecer do mapa se continuar o crescimento global? Tu não acredita nisso. Mas se tu for olhar, tu vai ver que os problemas que acontecem hoje em algumas cidades, que nem Camboriú, os caras primeiro moraram dentro do mar, depois agora estão querendo fazer a praia, mas a praia vai e desaparece. E por quê? Porque há efetivamente uma pequena elevação, né? Pequeno ainda, mas há. Portanto, há índice de enchente, de ondas, né? Que ocupa a cidade inteira. Coisa que nós nunca vimos com 60, 70 anos. Estamos vendo agora. Isso, tendência é acabar? Não. A tendência é aumentar. Mas tu acha que a população acredita? Não, é porque o setor hoje dominante da sociedade faz questão de esconder isso, do esquecimento. Esse é o nosso grande desafio. Não mantém o esquecimento é um grande negócio. É um grande negócio, é um negócio econômico. Já dizia Eduardo Galeano sobre as ditaduras, né? Exatamente. América Latina. Tu estava nos contando que tá voltando a tua vida de agricultor, né? E nessa grande enchente também a agricultura sofreu muito. Os pequenos agricultores, muitos ainda estão tentando retomar a terra, né, que foi lavada. Por exemplo, os assentamentos do MST conseguiram retomar porque eles já vinham num processo agroecológico, né, usando bioinsumos, então isso favoreceu a retomada. Mas muitos agricultores não estão conseguindo retomar. E a questão da soberania alimentar é um ponto também que precisamos discutir mais seriamente nessa questão das mudanças climáticas, né? Eu acho que, assim, o movimento Sem Terra no nosso país trouxe, né, implementou
uma visão e uma mudança estrutural, né, ao longo desses anos todos que eu conheço, e na questão alimentar, mas na questão do olhar sobre o tema da natureza, muito interessante. Tem uma contribuição enorme do Movimento Sem Terra, dos pequenos agricultores nesse aspecto, porque foi introduzindo o tema da reforma agrária, né, da agricultura familiar. Posterior a isso, né, a alimentação saudável nas escolas, né, a alimentação saudável para a população, construindo feiras, enfim. E isso foi trazendo para um outro patamar o debate sobre alimentação, sobre o cuidado com a terra e o papel da pequena agricultura na questão ambiental. Acho que isso é muito, muito, muito importante. Eu me lembro, em 97, 98, 99, quando o Rio Grande do Sul resolveu fazer o Rio Grande do Sul verde, plantação de eucalipto, a luta dos pequenos agricultores, da Movimento Sem Terra, sobre aquele negócio, né? Aquela ação, né? Da grande indústria, da grande produção, né? Foi um enfrentamento, criou-se ali uma consciência de setores importantes e também uma nova fortalecimento desse setor, né? Hoje eu vejo que tem na sociedade, né, um apego muito grande, né, um aumento da produção, um aumento, né, da conscientização da população de produtos mais saudáveis, né? Quer dizer, isso também Qual é o grande desafio disso, né? Primeiro é entrar no mercado. Segundo é combater a grande mídia, né? Enfim, de que vende os produtos, né? Vende esses produtos que fazem um mal desgraçado, né? Com uma facilidade enorme, porque é tudo mais gostoso, é tudo mais simples, tudo mais rápido, né? E assim você vai. E enfrentar isso, que é a ideia do consumismo, né? Hoje tu tem um micro-ondas em casa, beleza, tu esquenta tudo, né? Agora vai ler o que prejudica essas micro-ondas no corpo humano ao longo, talvez, de uma geração para outra, né? Em mim faz um prejuízo, mas nos meus filhos, nos meus netos, provavelmente isso será irrecuperável, né? Por quê? Porque ele é um processo, né, do consumismo. Então eu vejo que a pequena agricultura tem ganhado espaço, aumentado o seu espaço através da luta, da organização e da conscientização, que passa, né, também pelos agentes públicos, pelas escolas, passa pelas instituições, passa agora nas enchentes, por exemplo, se ampliou enormemente as cozinhas comunitárias, né? E ali se introduziu também, a partir da Conab, né? Introduziu essa alimentação, se introduziu, né? Então tem todo um movimento que é muito ainda de resistência, né? De avanço, mas é o papel da gente, né? Nessa disputa de hegemonia, né? Econômica, de hegemonia política, de hegemonia da produção, né? É um processo permanente da humanidade, né? E eu acho que o governo, aí tem o papel do governo federal, que tem dado condições, incentivado, auxiliado, né, nesse processo, nesse ponto de vista, né? Eu sempre trabalhei na agricultura, depois entrei na política, mas não larguei a agricultura. Hoje eu saí da prefeitura, fui tentar buscar alternativa, né? E também trabalho na agricultura hoje, lá uma pequena propriedade que nós temos, junto com a minha mulher, né, na produção daquilo que é uma produção rural, né? Na área mais da alimentação, do lazer, né? E ali nós tiramos como meta também construção, né, daquele espaço que nós temos num parque, né? Um parque será um parque hoje público, né? Na ideia de recuperar ali um pouco a mata ciliar, recuperar áreas e deixar aquela contribuição para a natureza, né? E não apenas deixar aquela contribuição para que depois se explore, se faça loteamento. A ideia é construir de fato um parque para deixar a nossa contribuição para a natureza, né, no futuro. O que eu fiz na Prefeitura de São Leopoldo, por exemplo, na Prefeitura de São Leopoldo, nós construímos um dos maiores parques urbanos do estado do Rio Grande do Sul, 700 hectares hoje. É o último pulmão do Rio dos Sinos que a água, né, ela se mantém ali, 700 hectares. Começamos com 17, terminamos com 700. Parque Imperatriz Leopoldina. Recuperamos a Rua da Praia, né, que era uma rua histórica, que também é uma área ambiental, né? Construímos parques na cidade, cadastramos 400 nascentes da água, hoje protegida pela sua mata ciliar, né? Quer dizer, então você desenvolveu uma política pública extraordinária. Incentivamos energia solar, né? Incentivamos
observamos aproveitamento com projetos de lei, né, do tema do aproveitamento da água da chuva, né? Nós conseguimos também implementar uma política onde os condomínios fechados, eles teriam que preservar parte daquelas áreas, né, onde tem nascente, por exemplo, ele tinha que preservar a mata e a nascente, né? Quer dizer, nós incorporamos isso. Isso deu qualidade de vida e deu uma ampliação enorme. Nós temos quase 22% da nossa área de preservação ambiental na cidade de São Leopoldo, né? Foi uma resistência política enorme, né, sobre a especulação imobiliária, né? E ainda isso esperamos que a população assuma. Se tu me perguntar, a população assumiu mesmo isso? Não. Quem defende isso e resiste é o poder público, né? Com a sua legislação, alguns atores importantes, lideranças importantes, mas o conjunto da população, né? Isso não está muito ainda no seu dia a dia, no seu cotidiano de luta e de preservação. O que me chama muita atenção, essa guinada que está falando no Rio Grande do Sul, por exemplo, houve um episódio que o governador Eduardo Leite, ainda no seu primeiro mandato, ele alterou, suprimiu 480 artigos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, que era uma referência nacional, né, em termos de proteção ao meio ambiente. E isso acontece justamente num estado que teve vários tipos de pioneirismo nessa área da luta ambiental. Antes mesmo do José Luxemburger, todo mundo conhece, e da Agapan, teve lá na tua cidade o Henrique Luiz Ressler, né, que fundou nos anos 50, quando as pessoas nem sabiam, aliás, nem existia a palavra ecologia, ele fundou a União Protetora da Natureza. Exatamente. Ele e uma meia dúzia de abnegados fundaram, nos anos 50, nós estamos falando, para lutar contra todas essas formas de devastação ambiental que já existiam na época, muito mais, digamos, atenuadas do que hoje, mas é um pioneirismo. Então tivemos o pioneirismo do Ressler, né? Tivemos o pioneirismo, né, digamos assim, de um seguidor do Ressler, que o José Luxemburger transformou em nacional essa discussão. Tivemos aquele episódio que se transformou em nacional também, notícia nacional, quando o Rapazzo subiu na árvore aqui, na época do ministro, do então prefeito, né? Acho que era Thompson Flores, em Porto Alegre, e ia passar ali o viaduto, evitou que a árvore fosse derrubada. Então nós tivemos uma série de aspectos, né? Tem um código também, a lei dos agrotóxicos, que foi votada na Assembleia, era o Antenor Ferraris, digamos assim, era um deputado do MDB na época, que levou isso adiante. Então nós tivemos tudo isso e depois passamos a regredir, né? Depois passamos a regredir. E hoje nós temos no Senado, né, essa aprovação do chamado PL da devastação, o PL 2159, né, que consagra uma coisa que já foi feita aqui na mudança do Código Ambiental, que é a autodeclaração. Né? Ou seja, eu vou fazer alguma coisa e eu declaro que aquilo ali não vai ser tranquilo para o meio ambiente, não vai ter problema nenhum. E o ente público acredita nisso. Sim. E não fiscaliza isso. Isso que choca bastante. Não, na verdade, eu acho que essa é uma questão extremamente significativa, né? Veja, em São Leopoldo, evidentemente, para tu ter uma ideia, assim, a luta, né, do Ressler, ele impregnou na cidade uma conscientização na questão ambiental. Por isso que a cidade hoje tem 22% de área de preservação ambiental, porque vários seguidores depois foram mantendo esse debate, né? Hoje tem uma consciência, né, um pouco mais, assim, de setores, não é de toda a sociedade, né? Agora, veja, essa mudança que está acontecendo hoje, depois dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e aconteceu no Brasil inteiro, onde não é queimada, é destruição, né? Ou se nós pegar Minas Gerais, por exemplo, é uma tragédia atrás da outra, cidades inteiras debaixo da água, né? Não é diferente do que o Rio Grande do Sul. Então nós temos essa questão climática e essa mudança das legislação, o que está por trás disso, de fato, é o poder econômico, né? Quer dizer, veja,
Não só o poder econômico, mas a representação política nos legislativos desse poder econômico. Então, tudo se respalda, né, na questão econômica. É impossível existir desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental? Evidente que não. Veja, quanto dinheiro o governo federal gastou com essa tragédia e vai gastar com as outras tragédias que virão pela frente. Bilhões. Por que ele não pega um pequeno agricultor que tem 10 hectares de mata, em vez de mudar a lei para derrubar a mata, ele pagava um aluguel para aquela mata e para manter a mata e proteger a mata? Para ele tirar o pinhão para vender, para ele ter lá, né, alguma forma de sobrevivência com criação daquilo que é compatível com aquela mata. Por que ele não paga um aluguel, por exemplo, para o cara fazer um açude aqui na bacia do Rio dos Sinos, grandes açudes, para criar peixe, para alimentação? E quando precisar da água, esvazia o açude e bota água para o rio para não faltar o... Quer dizer, tem alternativa muito mais barata do que está se fazendo. É que daí a fabricante de agrotóxico não vai vender agrotóxico, né? Para poder ter que ter lavoura para vender agrotóxico. Agora, esses dias, por exemplo, eu estava andando por aí, nós gostamos do chimarrão, né? Eu dizia, mas onde é que estão os ervais, né, para fazer o chimarrão? Eu disse, não, estou no meio das fazendas. Estou no meio da produção de soja, no meio da produção de trigo. No meio do agrotóxico. No meio do agrotóxico, veja. Então as pessoas não se dão conta. Então, na verdade, não é? É uma convicção dos gestores que nós temos hoje, né, a grande maioria, de que efetivamente é mais fácil destruir do que criar políticas de proteção, aonde tu poderia criar uma sociedade muito mais harmonizada com a natureza, com muito mais qualidade de vida, né, e ter um rendimento maior. Porque hoje, se tu for olhar, muito da produção tu vende para os países, né, que tenham cuidado com o ambiente. Não compra comida onde tu está desmatando, né? O que o Brasil já sofreu com o desmatamento da Amazônia, na exportação de produtos alimentares, é um negócio assustador, né? E todo dia aparece a febre aviária de galinha, aí vem não sei mais o que do gado, aí vem mais não sei do que do suíno, quer dizer, todo dia coisas novas, né? Em vez de a gente poder construir uma agricultura, construir uma produção muito mais equilibrada, com investimento público, te dá muito menos gasto investindo em proteção, em fazer. Então não é, tu mudou toda a lei. Alguém nesse mundo é contra a construção de estrada, contra a construção de trem? Não. O problema é que hoje... se ela for cortar a Amazônia, né? Não, veja. Cortar a Amazônia, assim, por que tu faz uma estrada no meio da Amazônia, ela vai puxar o desenvolvimento? Puxando o desenvolvimento, puxa a destruição, né? É esse que é o problema. O problema não é a estrada, o problema é o que vem atrás. Por quê? Porque não tem nenhum amparo daquilo que vem atrás, né? Não há nenhum amparo. Agora... qual é um dos grandes problemas que o povo reclama, né? É que o Estado não está preparado, ele está desestruturado, destruído. Por que demora muito para fazer licenciamento? Porque as pessoas não querem? Não, é porque tem um técnico, 2 técnicos. Quando na verdade essa estrutura, ela precisa ser muito qualificada, equipada, dentro de regras claras, para tu poder fazer um desenvolvimento, fazer um processo de proteção, de cuidado, né, harmonioso. Então, por isso, quando chega lá um licenciamento para fazer uma empresa, como demora, o que acontece, né? É um processo de pressão, de dinheiro que corre por tudo que é lado, e aí, aí tu sabe o que acontece no processo desse. Porque o Estado, de fato, ele foi desmontado. O Collor desmontou, o Bolsonaro desmontou todos os instrumentos de controle, fixação e de controle, mas também de liberação das coisas que devem acontecer, né? Por exemplo, hoje no sul do Rio Grande do Sul, esse processo de desertificação do Estado, né? Como é que tu recupera? Tem como recuperar? Evidente que tem, mas precisa de estudo, precisa de investimento e precisa de gente que induza para esse processo, né? E eu acho que isso que está faltando no governo, né? O governo focar, planejar e tem que ter como estratégia central esse foco, desenvolvimento
com sustentabilidade e qualidade de vida. E cuidar da vida das pessoas. Que não Ou seja, precisa mudar a perspectiva, né? Perspectiva, os conceitos, né? E o modelo, né? Hoje que está focado no modelo destrutivo, que tem muito a ver, né, com setores do grande negócio, do grande poder econômico, né? Que está focado nisso. E nós temos tudo nas bordas desse processo, sofrendo as consequências daqueles, né? Que são os grupos, né, que a gente não conhece, que não tem dono, né? Mas é um grupo, né? Que é uma ideologia. Esse é o grande desafio e o grande enfrentamento que nós devemos fazer. E aí as enchentes estão no meio disso. Né? A gente está encerrando, Vanassi, mas dias atrás a Câmara de Vereadores de São Leopoldo aprovou o relatório do Tribunal de Contas sobre o exercício de 2019 da tua gestão. Tinha alguma pendência ainda? Não. É que todas as contas dos prefeitos vêm para o Tribunal de Contas, tem parecer favorável ou contrário, e a Câmara precisa dar o parecer, né? Aprovação ou desaprovação. Eu tinha o parecer favorável ao Tribunal de Contas, né? E foram aprovadas, portanto, por unanimidade. Agora tem a de 20, 21, 22, 23, 24, né? Então, todos os anos tem as contas, né, dos prefeitos. Isso é uma situação que sempre precisa ter cuidado, né? Porque são gestões, né? E cada gestão. Então, agora de 23, que teve aquela tragédia, de 24, vai ser um pouco mais complexo, porque aí tu tem que tomar medidas, decisões, né? Enfim, e cada olhar é sempre um olhar diferenciado do outro, né? Então, nós estamos sempre acompanhando. Eu fico muito feliz que a Câmara aprovou, porque isso mostra também o esforço da gente. Para quem sabe, né? Se lembra, eu assumi a prefeitura em 2017 completamente quebrada, folha de salário atrasado, sem investimento, sem absolutamente nada, né? E levei 2 anos para botar em dia, depois começamos a fazer investimento, né? E hoje nós somos a 7ª economia do estado, nós era a 12ª, né? Com muita geração de emprego e investimento. A minha cidade toda foi calçada, praticamente não tem nenhuma rua da periferia sem calçamento, sem infraestrutura, quer dizer, e passamos por uma tragédia, né? Foi muito trabalho, muita dedicação, com olhar, esse é o olhar assim, né? Cuidar da vida, cuidar do meio ambiente, né? E cuidar do desenvolvimento econômico da cidade, em parceria, assim, né? Futuro, quais são os planos? Olha, eu por enquanto estou trabalhando lá no meu sítio, né? Com muita alegria, né? Não recebi convites, né, para trabalhar enfim, mas estou pensando, nós temos um grupo que está discutindo isso, né, para saber o que eu vou fazer no futuro também, né? A gente que está nesse meio não pode desperdiçar também o conhecimento que a gente adquiriu, né? A contribuição que a gente pode dar. Ou na institucionalidade ou fora dela, a minha luta vai continuar com muita intensidade e ainda agora mais livre para poder falar as coisas que eu acho que devo falar, né? Sem aí o tacão, né, de gestor público, de prefeito e tal. Agora eu sou um cidadão indivíduo que fala o que eu acho que tem que falar a partir do conhecimento, a partir do meu olhar de mundo e do cuidado que a gente precisa ter. Principalmente no tema dessa questão das pessoas, de cuidar da vida, de cuidar do meio ambiente, são coisas que me apegam muito e que me emocionam muito, assim, pelo que eu vivi ao longo dessa história toda, né? Eu trabalhei, por exemplo, com as comunidades indígenas muitos anos, sabe? Eu fui um cara que na construção da usina de Itaipu, né? Antes que se debatia o projeto, antes de construir, eu convivi por 4 anos com a comunidade Guarani, que ficou debaixo da água em Foz do Iguaçu. Então, só para fazer um pequeno registro, né? Aquela comunidade que eu acompanhei, que não queria sair por causa do cemitério, por causa da sua história, suas raízes, né? Hoje é uma comunidade que está em Foz do Iguaçu, 80% dela cometeu suicídio, né? Vem cometendo suicídio até hoje, para tu ter uma ideia o que é a retirada, a perca das suas referências culturais históricas numa comunidade. É o que está se fazendo hoje com o povo palestino. Como tu não consegue tirar ela, né, da sua terra, tu faz um extermínio, né? E lá, como você tirou na marra, as pessoas cometem suicídio porque não tem mais a identidade cultural. Veja, isso lá em Itaipu, né? Eu vi o que ficou embaixo de Itaipu, né? Eu vi, né? Assim, com meus olhos, assim, as casas, a cultura, os cemitérios, as escolas, as igrejas, né? Não é coisa simples para uma sociedade superar isso, sabe? E o que nós tivemos nas nossas enchentes aqui, embora a água foi embora, ela é um pouco parecida. Muito obrigada, Ari Vanassi, tua participação aqui com a gente. Te convidamos a continuar aí, que temos
mais pela frente. Tá bem, obrigado, um abraço e sempre um prazer estar aqui. Estamos à disposição para ajudar nesses temas tão polêmicos, né, e quentes na nossa vida e na nossa sociedade também. Obrigado. Não esquece, né, aquele recadinho básico de pedir o teu apoio ao Brasil de Fato, pedir o teu apoio a esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá no nosso site, apoia.se/Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Prensa na imprensa. Ayrton, temos prensa na imprensa essa semana. Prensa na imprensa. Pois é, a prensa na imprensa de hoje, ela vai falar sobre a coragem de alguns jornalistas, né? Muitos até eu diria, e por outro lado a covardia ou cumplicidade da mídia corporativa hoje no Brasil. Como vocês sabem, as grandes empresas de mídia no Brasil, e bem na verdade no mundo ocidental, elas passam um pano para o genocídio que está em curso em Gaza, que é propiciado pelo exército de Israel, onde já foram exército de defesa de Israel, entre aspas, de defesa. Onde já foram mortas mais de 50 mil pessoas, homens, mulheres e muitas crianças. Mas quem está na frente de batalha, pagando, fazendo o seu trabalho e não passando pano, acaba pagando um preço muito alto. Sobre isso eu vou ler uma nota bem curtinha do site da organização Repórteres Sem Fronteiras, porque é um negócio chocante. É o seguinte, abre aspas: em 2024, a Palestina se tornou o país mais perigoso do mundo para jornalistas. Cerca de 200 repórteres foram mortos pelo exército israelense nos 18 primeiros meses da guerra e ao menos 42 durante o exercício da profissão. E dezenas foram encarceradas em prisões israelenses. Encurralados no enclave, os repórteres de Gaza não têm para onde fugir e carecem de tudo, inclusive comida e água. Na Cisjordânia, os jornalistas são regularmente assediados e agredidos por colonos israelenses e forças também de Israel, enquanto a impunidade para os crimes cometidos contra os jornalistas é regra. Fecha aspas. Isso é impressionante. Falar em 200 repórteres mortos. Mas mais impressionante do que isso é a comparação, que dá a dimensão dessa barbárie. Em toda a Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos, envolvendo toda a Europa, né? E sem contar ainda a guerra no Pacífico, morreram 60 jornalistas. Nossa. Menos de 3 vezes, né? Os que já morreram em Gaza. E mais, né? Uma atualização agora desse dado mostra que morreram 217 jornalistas em Gaza. É a atualização dessa semana. Essa é a minha prensa na imprensa. Até que quando, passa né? pano. Até quando? Que passa pano para o que acontece em Gaza. Eu acho uma coisa. Eu me sinto. É vergonha alheia. Eu não sou dono. Nós não somos donos de meios de comunicação. Quem manda nos meios de comunicação, embora muitas pessoas pensem que eu sou jornalista, não são jornalistas. São os donos dos meios de produção. Que são também donos das empresas, né? De grandes construtoras. Exato, que são donos... isso. Então, essa semana eu vi as um grandes vídeo produtoras de agrotóxico e assim por diante. Do embaixador da Palestina na ONU, né? Falando da situação e chorando pelas mortes das crianças, dos bebês. Bebês morrendo de fome. Gente, isso é um escárnio com a humanidade, né? Eu acho que teve uma fala também, né? Eu acho que o mundo e alguns presidentes, alguns governos, e aqui no caso nosso, o Lula, devia fazer uma ação mais dura contra Israel, né? Contra o regime de Israel, né? Contra o povo israelense, né?
suspender as relações diplomáticas e Já passou da hora. E econômicas. Econômicas. Vai trazer algum prejuízo, vai alguns desconfortos, algumas crises, mas alguém precisa, né, fazer esse movimento, porque há uma decisão de extinção geral da Palestina. É limpeza. É claríssimo isso. É claríssimo. Ele está falando isso. Nós não podemos, né, aceitar uma situação dessa, porque hoje é os palestinos. Amanhã serão quem? Né? E assim... E é interessante, Vanazzi, ver o seguinte, que enquanto estava acontecendo Auschwitz, ou enquanto estava acontecendo o gueto de Varsóvia, isso não estava sendo televisionado, isso não estava sendo mostrado, isso não estava sendo noticiado. Uhum. Né? E hoje está sendo. Visto por todo mundo. Hoje está sendo. Isso, as dificuldades que tem de sair as imagens de lá. Né? Porque há todo um controle, né? Mas é isso, gente. Vamos lá. Precisamos todos, né, gritar bem alto pelo fim do extermínio, genocídio em Gaza. Estamos chegando ao nosso último quadro, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast, deixar o teu comentário, o teu feedback. Também quero lembrar que o Cine Bancários, que fica aqui nos Sindicatos Bancários, um dos últimos cinemas de calçada de Porto Alegre, bancado inteiramente pelo sindicato, tem essa semana a sessão Vitrine Petrobras, que traz de volta aos cinemas novas cópias digitais de 2 famosos filmes de Jorge Furtado. O curta Ilha das Flores, famoso Ilha das Flores, né? Quem não lembra, e o longa Saneamento Básico, o filme. 2 filmes muito bacanas e que merecem ser vistos ou revistos. Né? As 2 obras, agora em 4K, serão exibidas na sessão das 19 horas aqui no Cine Bancários, na rua Marechal General Câmara 424. E tem outra grande novidade também, né, aqui na Casa dos Bancários, que é a nova sede do Armazém do Campo, né? Tava todo mundo aí ansioso pela reabertura do Armazém do Campo, que ficou muito tempo na Cidade Baixa. Então, retorna agora numa parceria do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, com os sindicatos bancários. Vai ter comercialização de produtos da reforma agrária, atividades culturais e também um buffet livre ao meio-dia a R$30. Gente, não se come comida orgânica no centro de Porto Alegre a R$30. Então fica a dica, de segunda a sexta, das 11h15 às 14 horas. E durante todo o dia também até às 22 horas tem café, lanches e um chopinho orgânico. Maravilhoso, já provei. Figuraça da semana. A minha figuraça da semana, até poderiam ser 2, né? Porque surgiu uma segunda figuraça aí, candidato a figuraça da semana. A minha figuraça da semana, esse é o meu voto, mas depois eu vou citar outra figuraça que também vale. A minha figuraça da semana é o Sebastião Salgado, continua sendo o Sebastião Salgado. Mas eu não posso deixar de registrar a postura da ministra Marina Silva naquela comissão infame, naquela reunião infame do Senado. Né? Eu acho que ela também merece ser uma figuraça, né? A figuraça do de fato dessa semana. Mas enfim, agora vocês votem aí, essas são as minhas figuraças, minhas propostas de figuraça. Tá bom. Olha, eu concordo, se tu não tivesse trazido a Marina, eu ia trazer também, porque além de... a gente precisa registrar nossa solidariedade com ela, né? Porque sim. o que ela viveu naquele Senado não tem... explicação. Não tem explicação. Isso só demonstra o nível que está, né, o nosso Congresso Nacional. Mas eu acho que a gente poderia, hein, essa semana, abrir uma exceção e ter 2 figuraças. 2 figuraças, então. Realmente, Sebastião Salgado precisa ficar esse registro, né? Grande fotógrafo que, como muitos estão dizendo, né, um fotógrafo da alma, né? Exatamente. Ele traz o que ele trouxe do mundo.
Muito do mundo importante. sofrido. E também construiu o Instituto Terra, né? Exatamente. Reflorestando uma área enorme no interior de São Paulo. O Sebastião Salgado, eu acho uma coisa importante, assim, eu acompanho bastante fotografia, me interesso muito pelo trabalho de muitos fotógrafos, mas no caso do Sebastião Salgado, eu acho que ele tem, eu não consigo lembrar, qualquer fotógrafo no mundo, mesmo os mais extraordinários, como o Cartier-Bresson e outros, né? Que o seu trabalho tenha, digamos assim, uma tarefa militante, que seja uma tarefa que esteja tão ligado, digamos assim, o trabalho dele a, digamos assim, a promoção humana e a defesa do meio ambiente, né? A defesa do mundo, vamos dizer. É um trabalho de muita humanidade, assim, né? É um trabalho constante e permanente, né? E ele motiva, né? E é um fotógrafo que, digamos assim, que tem fãs. E não é tão comum, assim, um fotógrafo ter um fã-clube, né? E o Sebastião Salgado sempre teve isso, né? Justamente por essa inter-relação que tem com esses grandes temas da humanidade. Né? Sabe que essa semana resgataram muita coisa dele, né? E uma das entrevistas que foi resgatada foi no Jô Soares, uma entrevista com ele, com José Saramago e Chico Buarque, no lançamento, né, da exposição e do livro Terra, quando ele trouxe imagens dos acampamentos, né, das ocupações do movimento Sem Terra. Aí eu fico imaginando, gente, hoje, né, onde na televisão brasileira tu ia assistir uma entrevista como essa, né? Não, teve um papel extraordinário, assim, acho que na recuperação do valor do registro, né? Da imagem, que é uma coisa muito forte, né? Que eu sempre acompanhei. E eu acho que esse trabalho de humanização mesmo, assim, difícil ter um fotógrafo assim, né? E tem muitos seguidores, muitos fãs. Eu vi uma entrevista de uma menina e assim, eu mandei muitas mensagens para ele que eu queria dar um abraço nele, queria falar com ele, nunca consegui, né? Tinha muita gente. O meu fotógrafo que trabalhava comigo na prefeitura, né? Ele também trabalhava muito com fotografia. E ele diz assim, um dia eu vou ser que nem o Sebastião Salgado. E ele tirava, assim, seguia um pouco esse modelo, sabe, de fotografia. Até tem algumas no meu gabinete que ficaram lá, umas fotos dele, né, do menino, né. Então acho que é uma perda, assim, irreparável para o país, né, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, né, então, infelizmente. Mas deixou um bom legado. Aliás, apenas para registrar, foram 3 pancadas em sequência. Sim. Mujica, Francisco e agora o Sebastião. Foi um ano que começou cheio, né? Eu até brinquei que eles devem estar fazendo uma assembleia já, né? Onde estejam aí e, tipo assim... Vamos levar os melhores, mas também calma, né? Não. Gente, então, os nossos figuraças dessa semana são Sebastião Salgado e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar esse jornalismo que é comprometido com os direitos humanos e com a classe trabalhadora. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS e contribua 30, 20, enfim, o valor que couber no seu orçamento. Também lembrando que se você tem um recadinho, uma sugestão de pauta, pode entrar em contato pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Nos vemos semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.